para além de tudo que a gente tem discutido aqui de perseguição política, o Supremo Tribunal Federal hoje, ele é responsável direto pelo crescimento, fortalecimento do narcotráfico no país. Tem que aproveitar esse momento em que o governo americano declarou guerra ao narco-estado latino-americano, ao narconegócio, aos traficantes. E o Rio de Janeiro tem chance de servir como uma espécie de vitrine. Usa a ajuda americana, bota para quebrar, ignora as ONGs, ignora a Globo. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump já tem em mãos relatórios sobre a atuação do Comando Vermelho nos Estados Unidos. É isso mesmo. O governo do Rio de Janeiro entregou à administração de Donald Trump um relatório detalhado sobre as operações do Comando Vermelho em território norte-americano. O documento foi fornecido há cerca de 8 meses ao Consulado dos Estados Unidos no Rio, conforme revelaram nesta quarta-feira fontes próximas ao governador Cláudio Castro. O relatório elaborado pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública Fluminense apresenta evidências que, segundo o Estado do Rio, comprovariam a classificação do Comando Vermelho como organização terrorista. O documento detalha a expansão das atividades criminosas da facção para a América do Norte e seus métodos de atuação no Brasil. A iniciativa do governo fluminense busca fortalecer a cooperação com autoridades norte-americanas no combate à organização criminosa. Um dos principais objetivos é conseguir que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro americano imponha sanções contra lideranças do Comando Vermelho. Esta ação no Rio alinha-se à política implementada por Trump desde o início do seu atual mandato. A administração norte-americana tem buscado classificar cartéis ligados ao tráfico internacional como organizações terroristas estrangeiras através do Departamento de Estado. O posicionamento do governo estadual diverge significativamente do governo federal brasileiro. A administração de Lula considera tanto o Comando Vermelho quanto o PCC como organizações criminosas, mas não como grupos terroristas. O argumento central é que as atividades destas facções não são motivadas por questões religiosas ou de ódio. Mas depois de tudo que ocorreu ontem, não deve pairar mais dúvidas. Sim, são terroristas movidos pelo ódio. Que, todos os desdobramentos possíveis sobre se causa essa tragédia no Rio de Janeiro e todo o contexto geopolítico ligado a isso também. Bom, Fred, o que a gente sabe também, e tem sido discutido nos últimos dias, especialmente aí, é que o governo do Rio de Janeiro enviou um relatório meses atrás ao governo dos Estados Unidos, ao governo Trump, explicando o funcionamento ali do Comando Vermelho. E a gente sabe como o Trump, nos últimos meses, tem mirado aí o narcotráfico na América Latina, tem combatido, inclusive. Então, existe uma grande expectativa de que exista aí uma interferência, uma ajuda dos Estados Unidos, especialmente depois do episódio de ontem. É possível, Fred? Muito provável, Mari. Você vê o governo americano envidando todos os esforços para combater o narcotráfico na América Latina. Desde o primeiro dia da chegada do Trump ao poder, ele emite uma ordem executiva justamente classificando organizações criminosas de narcotráfico como organizações terroristas, justamente para ter uma base legal que permitisse ao governo americano se valer de forças militares, das forças armadas, nessa guerra, verdadeira guerra contra as drogas. Da mesma forma que foi feito na guerra contra o terror, envolvendo o atentado às Torres Gêmeas em 2001, o governo valeu-se das Forças Armadas para combater agentes não estatais, porque na guerra convencional você tem estados, Forças Armadas, lutando contra outros estados, contra outras Forças Armadas. Num conceito de guerra irregular, você tem justamente forças convencionais atuando e combatendo forças não convencionais,
combatentes inimigos não estatais. E você vê claramente que esta é uma prioridade para o governo americano, considerando os efeitos que o narcotráfico tem causado sobre a própria população americana, sobre o território americano. No caso do PCC, por exemplo, que é hoje a principal organização atuando no Brasil, tem mais de 40 homens atuando no PCC, você tem que, segundo operação realizada pelo FBI, que apreendeu armas e drogas do PCC dentro do território americano, o PCC já estaria atuando em 13 estados americanos. Então, você vê esse cerco se fechando, inclusive a Venezuela, que se transformou no narco-estado, o Cartel de los Soles, que tem como líder Nicolás Maduro, a própria questão agora da sanção ao presidente colombiano Gustavo Petro, que entrou na lista do OFAC, a lista de sancionados pela Secretaria de Tesouro americano, justamente pela explosão na produção de cocaína, que acaba inundando grande parte do mercado do mundo, em especial o mercado americano, no caso da cocaína, por meio ali da fronteira México-Estados Unidos. E, no entanto, você vê essa resistência do governo Lula, do senhor Ricardo Lewandowski, para combater o narcotráfico e classificar essas organizações criminosas como organizações terroristas. No entanto, o governador Cláudio Castro, que ontem tomou essa iniciativa de fazer uma grande operação que mobilizou 2.500 homens, 81 traficantes presos, mais de 100 mortos, infelizmente 4 policiais, 2 policiais civis e 2 policiais militares acabaram por ser vitimados. E veja, o governo brasileiro ainda resistente em classificar essas organizações como organizações terroristas. E qual que é a justificativa do governo brasileiro? Segundo palavras de Ricardo Lewandowski. Olha, organizações terroristas teriam uma motivação ideológica e política. E aí você se pergunta, o que é política na origem da palavra? Política, na origem da palavra, remete ao grego polis, que é administração da vida da cidade. Hoje, o narcotráfico, para além de atividades de venda de drogas, atua, por exemplo, no fornecimento de serviços públicos, venda de gás, serviços de internet, de provedores de internet, domínio territorial. 26% da população brasileira hoje vive em áreas sob domínio do narcotráfico. Ou seja, quando você conceitua e vê os elementos do Estado, você tem população, território e governo ou soberania. População, justamente aqueles indivíduos submetidos a uma determinada ordem, território, a base geográfica onde residem aqueles indivíduos, e a soberania, o governo, o poder de mando de um dado Estado, justamente pela implementação das regras, das leis, da Constituição que vigem naquele determinado território. Se você tem o domínio de áreas sob o controle do narcotráfico, é óbvio que o Estado já não reúne condições, por exemplo, de estabelecer sua base territorial. Eu repito, elementos do Estado, povo, território e governo. Se o Estado brasileiro tem áreas em que ele não consegue chegar e aplicar as leis do país, é óbvio que essas organizações têm um objetivo político de domínio territorial, ainda que não um objetivo professado de, olha, estamos aqui fazendo uma luta política contra a ordem vigente no país. Mas, do ponto de vista objetivo, ao empreenderem o domínio de territórios, submeterem as populações locais à lei da selva do narcotráfico, é óbvio que ali já não existe Estado brasileiro, mas existe o Estado de natureza robesiano da imposição da força bruta de terroristas, criminosos do narcotráfico contra uma população indefesa. Um dos líderes dessa organização Comando Vermelho, o tal do DOCA, ele é responsável por mais de 100 execuções, inclusive de crianças. Há mais de 300 investigações tramitando contra esse senhor. E aí o Estado brasileiro quer passar a mão na cabeça dessas organizações, dizendo que não são organizações terroristas. Então tem que ficar muito claro para o mundo hoje que
o atual mandatário do país, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, são coniventes com o narcotráfico latino-americano e essa iniciativa do governo do Rio de Janeiro foi justamente diante do descalabro, não só da postura do governo federal, mas aqui tem que se falar, Mari, também de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a DPF 635. Essa DPF, para quem não sabe, é uma ação promovida pelo PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, partido do então ministro, senador da República, Flávio Dino, hoje ministro do STF, em que eles pediram basicamente para combater, ela buscava combater a letalidade policial. Aí lá em março, abril de 2020, o ministro Luiz Edson Fachin dá uma decisão sobre a justificativa da epidemia, da pandemia do Covid-19, proibindo as forças policiais do Rio de Janeiro de realizarem operações nas favelas do Rio. Vou repetir aqui. Ministro Luiz Edson Fachin, atual presidente do STF, deu uma decisão judicial em 2020 proibindo as forças policiais do Rio de Janeiro de atuarem nas favelas do Rio. Sabe qual foi o efeito prático dessa decisão? O Rio de Janeiro se transformou no santuário, no refúgio, no reduto de criminosos narcotraficantes do Brasil inteiro. Traficantes do PCC que estavam sendo procurados pela Polícia de São Paulo fizeram o quê depois dessa decisão do Fachin? Foram se esconder nas favelas do Rio de Janeiro. Lideranças do Comando Vermelho no Brasil inteiro, para onde elas foram? Para as favelas do Rio de Janeiro. Tanto assim que ontem, desses 81 presos pela Polícia do Rio de Janeiro, mais de 30 eram integrantes do Comando Vermelho egressos do estado do Pará. Eles estavam fugindo da justiça paraense e foram se esconder nas favelas do Rio de Janeiro. Então, veja o grau de dano, o efeito deletério que o Supremo Tribunal Federal tem tido sobre o Brasil. Para além de tudo que a gente tem discutido aqui de perseguição política, o Supremo Tribunal Federal hoje, ele é responsável direto pelo crescimento, fortalecimento do narcotráfico no país. Inclusive, Mari, uma pesquisa recente do senador Jorge Seife apontou que o STJ, que é o segundo tribunal mais importante do país, em 2024 deu quase 10 mil habeas corpus para narcotraficantes. E há denúncias sérias hoje, envolvendo o STJ, de gabinetes de ministro do STJ que estão vendendo decisões judiciais, a partir de uma investigação da morte de um advogado no estado do Mato Grosso. Então, veja, para além do crescimento do narcotráfico, e aqui eu acho que caberia aproveitar esse momento para ser instaurada uma CPI do judiciário para investigar, diante desse número de concessões de habeas corpus no país, a infiltração dessas organizações criminosas nas estruturas estatais brasileiras e, em especial, nas estruturas judiciárias. Se você tem o STJ, segundo principal tribunal do país, concedendo quase 10 mil habeas corpus no ano passado para soltar, não o ladrão de galinha, não, narcotraficantes, narcoterroristas. E o governador do Rio de Janeiro ontem falou muito bem, estamos lidando com narcoterroristas. E com narcoterroristas, diferente do que fez o Sérgio Cabral nos anos 2000, as famosas unidades de polícia pacificadora, as UPPs, que não redundaram em nada, eles avisavam, olha pessoal, vamos fazer uma operação no Complexo do Alemão, olha, e anunciavam. Vocês achavam que algum traficante ia ficar lá esperando? Obviamente que não. Então, não há diálogo com narcotraficantes. E nós temos um exemplo claro isso hoje em El Salvador, Bukele. E o Bukele falou recentemente sobre o Brasil, falou, meus amigos, o Leviatã, o Estado, com o poder e a força da máquina estatal, quando ele quer, ele consegue desmontar qualquer estrutura de narcotráfico. Vídeo que foi feito em El Salvador, que era o país mais violento das Américas, dos mais violentos do mundo, índice de homicídios de mais de 100 mortes por 100 mil habitantes, e agora tem um índice de homicídios diante do enfrentamento que o Bukele fez ao crime organizado, menor do que o do Canadá, que era o país mais seguro das Américas até então. Então, é um recado muito claro e a importância que o governador Cláudio Castro entrou em comunicado com as autoridades americanas já há 8 meses, segundo informações,
em contato com o consulado dos Estados Unidos do Rio de Janeiro, justamente, Mari, para fornecer informações que levem e possibilitem, primeiro, que os Estados Unidos classifiquem essas organizações como organizações terroristas e depois tomem as medidas cabíveis para fazer o real enfrentamento a essas organizações que têm vitimado brasileiros. Repito, um dos líderes do Comando Vermelho matou mais de 100 pessoas. E ainda tem ONGs aí, ontem 30 ONGs fizeram manifesto em prol da vida desses narcotraficantes. Eu quero ver um momento que eles tenham falado das vítimas do narcotráfico, das pessoas que são reféns escravas desses traficantes, especialmente no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, que é o núcleo nervoso do Comando Vermelho. E, inclusive, essa operação foi feita pelo Cláudio Castro. Por quê? Porque eles viram que, se vocês se recordarem, no ano passado, na Barra da Tijuca, houve ali o assassinato de 4 médicos na orla da Barra da Tijuca. Inclusive um dos médicos mortos, irmão da deputada do PSOL, Sâmia Bonfim. E aí, você vê que quem deu a ordem de execução ali, segundo informações, foi o Comando Vermelho, desses 4 médicos que foram confundidos com milicianos. E o governo do Rio estava mapeando o Comando Vermelho e eles iam dominar a região oeste inteira do Rio de Janeiro. E por isso, ontem, eles tomaram essa medida adequada, proporcional a todo o desafio que se vislumbra diante do crescimento do narcotráfico. Segundo dados do próprio Ministério da Justiça, há hoje aproximadamente 100 organizações, facções criminosas atuando no Brasil, 88 para ser mais preciso, e a importância de que o Estado brasileiro utilize a sua mão pesada, não para combater senhoras com Bíblia na mão, mas terroristas, narcoterroristas que têm aterrorizado a população brasileira, inclusive ontem, o Comando Vermelho se utilizando de drones com bombas. Então, para ver a gravidade da situação e ainda o governo federal querendo passar a mão na cabeça desses narcoterroristas, Mari. Mas olha só, Rafael Fontana disse: o STF proíbe ações nos morros. A polícia prende, a justiça solta. O PT se opõe a considerá-los narcoterroristas. A esquerda recebe dinheiro do tráfico. A velha mídia defende bandidos e também demoniza policiais. A violência no Rio não é estadual, é federal. Consta, quando a gente fala até que, apesar de tudo, acho que a grande tragédia dentro dessa operação ontem foi perceber a força que ainda tem, né, os narcotraficantes, utilização de drones, morte de 4 policiais e ainda depois essa repercussão por parte da mídia ainda, né, demonizando policiais e todas essas narrativas criadas em cima dessa operação. Queria ouvir de você também, consta aí nos Estados Unidos, sabe muito bem como funcionam as coisas, sabe como as notícias têm repercutido por aí também. A gente tem visto o governo Trump de olho aqui no narcotráfico, no narcoterrorismo na América Latina. Está de olho também no que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro? Sem dúvida, né? Basta ver as postagens do Martim De Luca, que já esteve aqui com a gente. Ele está muito atento e dando ótimas sugestões, inclusive aplaudindo a operação e pedindo, né, o auxílio do governo americano, porque são instituições terroristas. Nós estamos lidando com o terrorismo. Quem usa drone com granadas, com bombas, é terrorista. Ponto. As imagens de quantidade de fuzil apreendido é coisa de guerra, né? Coisa de Hamas. Então, nós estamos lidando aqui com grupos terroristas defendidos pela esquerda que aplaude a bandidolatria. Veja, Mari, tinha mais de 100 mandatos de prisão em aberto. E depois de um trabalho longo de meses de inteligência. Aí a polícia chega para prendê-los. E é recebida com tiros de fuzil. O que você faz? Você vai para casa, você canta Imagine, solta bolas de sabão? É óbvio que não. Então você vai reagir. A polícia não pode deixar o domínio territorial todo na mão da bandidagem. Você vai reagir como reagiu as polícias civil e militar, e faltou, inclusive, ali, já tinha sido pedido 3 vezes, não nessa ocasião, mas faltou apoio federal, blindados e por aí vai. Se isso tivesse acontecido, talvez não teria nenhum policial morto na operação, o que seria uma operação perfeita. Mais de 100 mortos entre bandidos e nenhum policial morto. É o que a população em geral deseja. Não a turma da Globo, não os artistas, não os advogados de bandidos, mas o povo em geral. Foi o tema da minha coluna para a Gazeta hoje, cada vez um abismo maior entre a esquerda radical e o povo. A população quer o Bukele, quer endurecer com o crime,
e a esquerda quer bancar os advogados dos criminosos. Repetir o mantra do Lula de que são vítimas dos usuários, são vítimas da sociedade, de certa forma. Todo o discurso de sempre está sendo resgatado aqui, né? Pretos e pobres, toda ladainha esquerdista, de Reinaldo Azevedo aos outros, né? Quando você vê a imagem que ocupa as páginas de jornal hoje, né, dos que foram recuperados nas matas, é o contrário. Você vê uma maioria branca. Uma maioria branca. Então nós precisamos falar isso porque não que importe muito a cor da pele de quem está atormentando com terrorismo populações civis. Mas nem essa narrativa de pretos e pobres se sustenta. O crime é uma opção, é uma escolha, muitas vezes racional, como diria Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia, e esses traficantes, esses terroristas, optam pelo crime, via de regra, porque o custo é baixo, porque existe muita impunidade. Eles são pegos e são soltos. O próprio governador Cláudio Castro estava explicando isso, né? Além da DPF, do Supremo, do Fachin, que amarra as mãos da polícia, e agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, como a questão da audiência de custódia. Tudo isso é feito para proteger a bandidolatria. Então, os bandidos assaltantes são soltos em poucas horas, os traficantes são soltos em poucos meses, e a sensação da polícia é de ficar limpando o gelo, enxugando o gelo. Basta ver, Mari, os especialistas da mídia, da Globo News, né? Umas figuras mais esquisitas que as outras, que nunca viram uma arma na vida, né? Para entender quem é que está falando em segurança pública na velha imprensa. São pessoas que não entendem nada de nada, não têm nenhum contato com a realidade, não representam o povo, são os mesmos que compõem essas ONGs fajutas aí, Sou da Paz e companhia, que fica pedindo sempre a mesma receita: poupar os bandidos e investir em justiça social e blá blá blá, né? A ADPF, o próprio governador Cláudio de Castro fez uma metáfora boa, uma comparação boa. É como você parar de aparar a grama, de cortar a grama. Porque, veja, o Ricardo Noblat, dessa turma da velha imprensa e tudo, ele diz: não resolve, vai substituir o comando, né? Bom, você punir o assalto vai acabar com o assalto para sempre? Não. Mas se você não punir, vai crescer. Então é o óbvio ululante. Você precisa aparar a grama. Você precisa estar sempre cortando a impunidade. É o evidente para qualquer pessoa de bom senso, não para jornalistas. Não para jornalistas da velha imprensa. Esses jornalistas acham que tem que deixar em paz os traficantes, os terroristas, porque não adianta, você não vai resolver tudo de uma vez. Bom, é óbvio que não, o Rio é um narco-estado. O Rio está dominado, tem 26% da população vivendo sob o domínio do tráfico. Então é óbvio que você não resolve isso da noite para o dia. Mas como lembrou o Fred, o Bukele resolveu de maneira até bem rápida em El Salvador. El Salvador é pequeno, o Rio também. O Rio também. O Bukele mostrou como se faz. Você tem que parar com os juízes corruptos, tem que impedi-los de atuar para proteger bandidos e tem que sentar o chumbo grosso na bandidagem. Tem que acabar com a impunidade. Tolerância zero. Teoria da janela quebrada. Pequenos delitos têm que ser punidos, os grandes então nem se fala. O Bukele mostrou como faz. Então eu adoraria ver os governadores de direita, e o Estadão adora incluir o Eduardo Leite, eu não sei porquê, né? Mas os governadores mais à direita, eu adoraria vê-los unidos ao governo americano. O Cláudio de Castro tinha mandado há alguns meses trabalho de inteligência para o governo Trump. Tem que aproveitar esse momento em que o governo americano declarou guerra ao narco-estado latino-americano, ao narconegócio,
aos traficantes. E o Rio de Janeiro tem chance de servir como uma espécie de vitrine. Usa a ajuda americana, bota para quebrar, ignora as ONGs, ignora a Globo, ignora os artistas. Esse pessoal ou não sabe o que está falando porque é ignorante, ou usa de má fé, ou muitos ali são pena de aluguel de traficantes. Estão na listinha dos cabelo vermelho. Festa de fim de ano da Globo tem traficante convidado. Então nós temos que parar de escutar essa gente. Essa gente joga contra o povo, o Rio, o Brasil. E aí os governadores vão se unir com um discurso mais duro de segurança pública, de fim da impunidade, de combate ao crime, pedindo ajuda, com humildade, ao governo americano. É o único caminho, é a única solução que a gente consegue vislumbrar, porque a situação é uma situação calamitosa, periclitante, de ocupação muito grande de territórios no Rio. E se não fosse essa operação, é o que diz o trabalho de inteligência, várias outras áreas podiam estar sendo dominadas nesse momento pelo crime organizado.